Bom dia a todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu gosto sempre de iniciar falando isso, né? Porque o pastor Eliezer sempre apronta comigo. E dessa vez ele teve a ajuda da Joyce. Eu vi meu nome na escala de pregação de aniversário. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso comigo. E o pior vem depois, a fotinho. Eles nem me pedem mais, né? Porque eles já procuram a fotinho em algum lugar. Eu falei, meu Deus, depois vem um pesadelo, a foto, né? Mas dizer que é sempre uma honra, e eu gosto de dizer isso, é uma honra falar de Jesus. Nessa manhã, com uma responsabilidade muito maior, estamos no mês de aniversário da nossa igreja, né? E estamos aí aos sábados na nossa jornada de oração, que tem sido bênção demais. Se você ainda não pôde participar, participe. Irmãos, nós estamos sendo tão abençoados na jornada de oração. Como é bom compartilhar ali um tempo com cada irmão, né? O irmão ora e aí Deus vai falando com você. Nós estamos num mês muito abençoado. E nessa semana que passou, nós comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher. E eu já queria parabenizar a todas as mulheres da Igreja Batista de Laranjeiras, né? Não somente pelo um dia num calendário, mas pela decisão de ser mulheres cristãs, né? Mulheres com Deus, mulheres em Deus. Essa é a melhor decisão que você pode tomar, mulher. Porque a partir daí tudo muda, tudo é transformado, né? Então eu queria agradecer a Deus por cada mulher dessa casa, né? Por cada liderança, né, feminina. Pastor Eliezer aqui gosta muito, né, das lideranças femininas. E queria dizer que igreja é isso, né? São pessoas, uma ajudando as outras, amando as outras, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Mas é o melhor lugar que a gente poderia estar, é aqui. Nessa manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? Pensando em mulheres, eu comecei a orar a Deus por uma palavra, e o Senhor me trouxe à memória uma mulher que Deus usou profundamente, num tempo em que a nação, o povo de Deus, né, estava apostatando da sua fé, e Deus usa essa mulher para que essa nação apóstata voltasse para Deus. E é essa palavra que eu queria que nós chegássemos a uma reflexão nessa manhã, e ela está no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, você que pode acompanhar da sua Bíblia, tanto aqui quanto em casa, abra a sua Bíblia. A partir do versículo 14, nós vamos ler aí a passagem que fala sobre Hulda. Quem aqui já ouviu falar de Hulda? Pastor Heraldo, quem mais ouviu falar de Hulda? Hulda, quem não ouviu, vai sair daqui hoje ouvindo, né? Sabendo quem é Hulda, ok? Então nós vamos aí falar de Hulda, dessa mulher que Deus usou num tempo em que a nação, né, estava virando as costas para Deus. Diz a palavra de Deus a partir do versículo 14 de 2 Crônicas 34. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. E Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei ordenou a Hilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide,
Consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como teu coração se enterneceu e te humilhastes perante a Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante a mim, e rasgaste os teus vestidos, e chorastes perante a mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhida ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Irmãos, como a gente dificilmente conhece essa passagem, eu tive que ler um pouco mais, né, para a gente entender do que a gente está falando aqui. A gente está aqui iniciando esse momento com o reinado do rei Josias, né? E Josias, ele assume esse reino aos 8 anos de idade. Ele era um menino, né? E no 8º ano do seu reinado, Josias, ele começa a buscar a Deus. Ele coloca no seu coração o desejo de fazer Judá voltar à adoração. E aí eu fiquei pensando, pastor Eliezer, Joyce, né, que nós estamos vivendo hoje um convite da igreja nos seus 110 anos de história a voltar à adoração. Voltar à adoração. Nesse momento, nessa circunstância, Deus fala com Josias. E hoje Deus falou com o pastor Eliezer. Fala para o meu povo, voltar à adoração. Ele era um menino, irmãos, e aí a gente percebe que para Deus não há idade, não há tempo, não há momento. E no coração dele começou a desenvolver a vontade de ver Judá novamente se rendendo ao Deus de Israel. E nesse momento essa igreja tem todas essas semanas tentado convidar a cada um de nós a voltar para a adoração a Deus, a voltar para uma vida de santificação. Eu queria começar essa reflexão dessa manhã dizendo que santificação não é opção para cristão. Santificação é algo que tem que acontecer na vida do cristão. É um processo que é obrigatório na vida do cristão. Você não pode, você não tem a opção de ser santo ou não. E nesse ano, nos 110 anos desta obra, desta igreja, ela convida você a voltar à adoração.
Josias, ele entende que aquele povo tinha apostatado, virado as costas para Deus. E no 12º ano ele toma uma atitude. Agora não é só vontade, agora é ação. Ele começa a derrubar todos os altares pagãos, né? Ele começa ali a derrubar as imagens e esculturas que aquele povo fez. Ele começa um movimento de purificação. E é esse movimento que eu convido você a começar no seu templo nessa manhã, irmãos. Começa a tirar do seu coração tudo aquilo que te impede de adorar verdadeiramente. Tudo aquilo que está impedindo você de viver um processo de santificação contínuo. Porque, irmãos, nós retardamos muitas das vezes o processo de santificação nas nossas vidas. Porque a gente quer ficar emperrando. A gente não quer tirar do nosso templo aquilo que não presta mais. A gente não quer fazer uma limpeza. Não quer purificar. Você, Igreja Batista de Laranjeiras, na comemoração dos 110 anos, está sendo convidado a purificar o seu templo. A tirar as impurezas de dentro do seu templo. Josias, ele tinha entendido isso. Vamos começar a tirar toda a idolatria. E muitas das vezes a gente acha que a gente não idolatra, mas a gente idolatra sim. A gente idolatra muitas das vezes o filho. A gente idolatra o trabalho. Sabe como eu sei que eu idolatro? Quando aquilo é prioridade na frente do meu Deus. Aquilo dali é razão de idolatria. E Josias, ele começa a pedir, quebra tudo, tira tudo, porque há uma necessidade de adoração. Irmãos, o pastor Eliezer, né, foi usado para que a gente despertasse para isso, mas isso é um processo individual. Um processo individual de cada um. O pastor Eliezer, como líder dessa igreja, propõe, mas você precisa querer viver isso. Esse processo. No 18º ano, né, do reinado de Josias, havendo ele purificado a terra, ele agora ordena a Safã, seu escrivão, né, que inicia as obras de reparação da casa do Senhor. E algo acontece, porque na reforma desse templo, olha só, o templo começando a ser reformado, olha a intenção que tinha o coração de Josias. Essa intenção que o Senhor quer no nosso coração. A intenção de sermos hoje adoradores verdadeiros. Adoradores que Deus olhe para a gente e fale, é isso. É exatamente isso. Agora você entendeu o que eu queria. Né? E aquele povo ali no 18º ano começa essa reforma. E o que acontece? O sacerdote Ilquias acha o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Acredita-se, isso a palavra não diz, então não posso afirmar aqui com toda a convicção, que era uma parte de Deuteronômio, né? E Ilquias, ele entrega esse livro, o sacerdote entrega o livro para o escrivão, Safã, e fala, leva lá para o rei, porque a palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Vocês conseguem entender isso? A palavra de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. Muitas das vezes a palavra está perdida dentro da nossa casa. A gente vem, a gente participa da EBD, a gente participa dos cultos, cultua, mas a palavra está perdida dentro da casa. Aquela palavra estava perdida dentro da casa e precisou um processo de reforma para que aquela palavra fosse encontrada. Você consegue entender isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã? É necessário um processo de reforma para que a palavra seja encontrada dentro do seu templo. E reforma, é tirar tudo que não presta e reconstruir tudo que precisa ser reconstruído. Tirar e reconstruir. Tirar e reconstruir. E aí sim, a gente vai encontrar o que estava perdido dentro do templo.
E Uquias dá esse livro a Safã, e Safã leva esse livro para o rei. E ali diz a palavra de Deus que Safã lê o livro. E quando o rei começa a escutar a maldição sobre uma nação idólatra, sobre uma nação que vira as costas, ele rasga as suas vestes. A gente sabe que o rasgar de vestes, né, ele é a consciência do estado pecaminoso que vivemos. O convite de rasgar as vestes é um convite de arrependimento, de viver em santidade, irmãos. E é esse convite que nós estamos agora tendo. Um convite de rasgar as vestes. Eu hoje de manhã estava na EBD dos adolescentes e eu falei, quando a gente está caminhando sozinho no mundo, as nossas vestes vão ficando sujas, imundas. Mas quando a gente se depara com a nossa mediocridade diante de Jesus, a gente quer rasgar as vestes, irmãos. A gente se arrepende do nosso caminho, a gente quer refazer, a gente quer converter o nosso caminho, a gente quer tirar aquela roupa. E Josias entende do jeito que tá, não dá mais para ficar. As vestes precisam ser rasgadas, precisa haver arrependimento dentro da casa, precisa haver arrependimento, irmãos. Estamos com dificuldade dessa palavra hoje no meio dos cristãos. Arrependimento. Arrependimento é você se envergonhar daquilo que você faz. E por amor a esse Cristo, você mudar, ser transformado e não fazer mais. Converter, mudar a direção. Arrependimento é isso. As pessoas não querem mais se arrepender, porque arrependimento exige de você ação, exige de você limpeza, exige de você reconhecer o que está errado dentro do seu templo. E é difícil demais a gente olhar para dentro da gente e dizer, eu erro nisso, eu estou errada nisso eu estou fazendo errado. É muito fácil a gente reconhecer o erro do outro, mas o nosso é muito difícil. Só que santificação é olhar para dentro e reconhecer o que está errado dentro de você. Arrependimento, reforma, né? O convite de rasgar as vestes, de viver em santidade, que Josias ali faz, né? Após ouvir o juízo anunciado pela palavra de Deus, ele se humilha. E a gente tem esse convite na palavra. Efésios 4, 22 ao 24 vai dizer, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Paulo convida você a trocar de roupa. Nessa manhã você está sendo convidado a trocar de roupa. Deus quer fazer esse processo de santificação na sua vida, mas não dá para ser com roupa suja. A roupa tem que ser trocada, a roupa tem que ser limpa. Tirar a roupa suja, se despir do velho homem, da natureza adâmica que nós temos. Renovar a mente, se revestir de roupa nova. Se revestir de Cristo pela fé. Irmãos, Josias pede agora a Euquias, né, e a Safã que procurem um profeta, que possa ali direcionar aquele povo na vontade de Deus. Ele tinha consciência do problema de Judá. Ele tinha consciência da maldição que viria sobre Judá, mas ele queria roupas novas. Ele queria a misericórdia de Deus. Se você não está conseguindo, clama por misericórdia. Senhor, eu não aguento mais essa roupa. Eu quero roupas novas. Eu quero viver em santidade. Eu não quero mais ser um cristão de estatística de IBGE. Eu quero ser um cristão que você vê, que você enxergue. Porque eu quero santificação.
E Josias, ele queria santificação. E ele pede ali para Ilquias e Safrão procurar num povo, né, alguém, né, que pudesse direcionar a Deus. Santificação é um processo gradual, né? Onde Deus ele vai tratando do nosso coração, daquele que foi regenerado. Eu falei hoje na aula e vou falar aqui, né? Só pode ser santificado quem primeiro foi regenerado. Não adianta você querer viver uma vida de santificação se você primeiro nem regenerado foi. Regeneração, irmãos, transformação de vida. O encontro aconteceu e a minha vida foi transformada. Eu agora quero mudar de direção. Eu agora quero mudar as minhas atitudes. Aí eu entro no processo de santificação. Aí esse processo começa na minha vida. Mas primeiro eu preciso ter sido justificado e regenerado. Deus trabalha com filhos, não trabalha com criatura. No filho ele começa o processo de santificação. A primeira etapa que já passou, você foi justificado. Jesus te livrou da culpa do pecado. Te deu uma declaração de você é justo. Sabe o que é isso? Você está absolvido do julgamento que está por vir no tempo. Olha que benção. Você pode dizer glória a Deus. Você está livre da culpa do pecado. Glória a Deus. Mas não para por aí, meu irmão, minha irmã. Porque a obra de Cristo nas nossas vidas é um processo contínuo. Você foi justificado. Está com a declaração de justo na tua mão. Sabe que tu não vai perecer no dia do juízo. Mas tem que continuar. Tem que prosseguir a obra de Deus na sua vida. E esse processo é a segunda etapa, o presente. A santificação. Jesus me livra agora não só da culpa, mas do domínio do pecado. Você mudou de patrão. Seu patrão não é mais o diabo, seu patrão é Jesus. As suas atitudes têm que mudar porque o seu patrão mudou. A terceira etapa, futuro, glorificação. Jesus te livrará da presença do pecado. Glória a Deus, irmãos. Hoje você está todos os dias sendo livre do domínio do pecado. Tenho uma boa notícia. Escravo morto não é mais escravo. O que isso quer dizer, irmãos? Romanos 6,4 vai dizer, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O pecado não morreu, você morreu para o pecado. Você morreu para o pecado, então agora você deixou de ser escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Então você precisa viver esse processo de santificação na sua vida. Agora Josias quer andar em novidade de vida. Quem nessa manhã quer andar em novidade de vida, meu irmão, minha irmã? Josias, ele desejava andar em novidade de vida. E é esse o desejo que Jesus quer ver nos nossos corações. Novidade de vida. É esse desejo que Jesus quer ver aqui, ó, latente, batendo nos nossos corações. Novidade de vida. É isso. Josias queria novidade de vida. Josias queria vestes novas. Josias queria roupa limpa. O pecado agora era todos os dias morto na vida de Josias. Eu vou falar de novo, o pecado não morreu. Você morreu para o pecado. Todos os dias, lutando numa vida de santidade, de santificação. O pecado agora é só acidente, irmãos. A gente sabe que a gente não tem como parar de pecar. Mas o pecado agora é só um acidente. Eu peco por acidente, mas não peco porque eu tenho a intenção de pecar. Josias então pede para procurar, e eles procuram essa mulher, da qual poucos aqui ouviram falar. Uma mulher profetiza.
E eu fico pensando, a gente está falando de um Israel de muito tempo atrás. Vocês sabem o quanto isso era difícil. Porque mulher, muitas das vezes, né, a maioria delas, se não todas, nem sabiam ler. Mas essa mulher, ela foi levantada naquele tempo como profetisa. E ela não era a única do seu tempo. Ela era contemporânea de Sofonias e de Jeremias. Mas Ilquias não procura Jeremias e Sofonias. Deus manda, direciona Ilquias para Hulda. Eu não estou aqui querendo fazer discurso feminista, porque cristianismo não tem isso. Mas eu estou aqui para desfazer algo que a gente costuma dizer. Quando os homens não querem se levantar, Deus levanta mulheres. Não, tinham homens em pé. Deus levanta quem Ele quer. Trabalha com quem Ele quer. É isso que a gente precisa atender. Se Deus levanta pastoras hoje, não é porque não tem homens que possam ser pastores. É porque Ele quer. E o querer dele se cumpre nas nossas vidas. Existia Jeremias e Sofonias naquele tempo, mas Deus quis levantar Hulda para falar. Como instrumento dele naquele momento. Deus escolhe Hulda para proclamar a sua vontade. E diferente do que a gente entende por profetisa, por profeta aí fora, o profeta ele não falava sobre predições de um futuro próximo. O profeta ele falava a vontade de Deus para aquele povo. Era o que Deus estava mandando ele dizer para aquele povo. Ele proclamava a palavra de Deus. E essa mulher, a Bíblia pouco fala dela. Né? A gente vai ter poucas passagens falando de Hulda. Se não me engano, é essa em Reis. Né? Falando de Hulda. Hulda que significa doninha, um animal pequeno. Mas a gente é pequeno mesmo. Mas na mão do nosso Deus como instrumento. Irmãos, a gente faz tanta coisa na mão desse Deus poderoso. Ela era um animalzinho pequeno. Mas foi usada para Deus retornar a nação para adoração. E o Ilquias chega ali com Safã, né, na presença de Hulda. E ela começa a revelar aquilo que estava na palavra. Irmãos, a maior revelação é a palavra. A maior revelação é a palavra. Quer viver um avivamento? Comece lendo a palavra. Quer renovar o seu templo, reconstruir o seu templo? Leia a palavra, porque foi exatamente isso que Hulda fez. Ela revelou a palavra de Deus. Às vezes a gente fica querendo saber muito do que vai acontecer lá na frente, no futuro, querendo achar um irmão que fale para a gente o que vai acontecer. Quer revelação? Leia a palavra, irmãos. Leia a palavra. E essa mulher, ela fez isso. Ela não revelou ali nenhuma predição futura. Ela revelou aquilo que estava na palavra. A vontade de Deus para você está na palavra. Ele deseja que você seja santo, mortifique todos os dias a sua natureza pecaminosa. Hulda proclama o juízo de Deus pela idolatria do povo, mas também proclama que Deus adiaria esse juízo pelo coração arrependido de Josias. Vocês viram que um coração arrependido, irmãos, é capaz de sentir a misericórdia e a graça de Deus, irmãos. Um coração arrependido é um estrondo no céu, porque ele muda o que Deus tem ali de maldição, ele mudou. Enquanto Josias esteve como rei, a maldição não chegou naquele lugar, porque ali havia coração arrependido. Enquanto o seu coração for um coração arrependido, irmãos, você vai viver a manifestação gloriosa da graça e misericórdia de Deus. Todos os dias da sua vida, ele falou que enquanto Josias não fechasse os olhos, não dormisse com seus pais, o juízo não ia chegar naquele lugar, porque havia um coração arrependido. E através do que Hulda foi usada ali, Hulda foi só um instrumento, irmãos.
como Deus quer que todos nós sejamos instrumentos. Quantas pessoas precisam hoje de homens e mulheres que falem a palavra de Deus? Essa mulher, ela não falou nada de especial. Ela falou a palavra de Deus. E para mim, para você, parece ser muito fácil, mas não era. Ela era mulher e ela estava dando um veredito para o rei. Ela podia ser morta. Imagine você dizer para o rei, ó, a maldição está decretada. Vocês vão morrer por causa da apostasia, por causa da idolatria. Essa mulher, ela não se acovardou em dizer a palavra de Deus. Nesse tempo a gente vai se acovardar nas nossas pregações, porque eu não quero ferir o irmão, porque eu não quero que o irmão saia da igreja. Eu não vou falar de pecado, eu não vou falar de arrependimento, eu não vou falar de matar o pecado todos os dias. Glória a Deus, aqui não é assim. E é isso que Deus convida você a ser neste tempo. Pessoas que querem matar o pecado todos os dias, livres do domínio do pecado. Que vocês sejam luzeiros nesse tempo. Mas para eu ser luzeiro, irmãos, eu preciso de uma vida em santidade. Eu preciso de uma vida de exemplo. Porque as pessoas prestam um pouco de atenção no que a gente fala, mas muita atenção no que a gente faz. Como a gente se comporta. E Hulda, ela fala ali. E Josias inicia um avivamento no meio do povo. Através do que Hulda fala, a santificação ali agora é um desejo não só do rei, mas o desejo daquele povo de retornar à adoração ao Senhor. Irmãos, nossa igreja está convidando você nessa manhã a retornar à adoração ao Senhor. Que você sinta novamente esse desejo. A santificação é uma obra de Deus que envolve corações desejosos, mas também é uma combinação da nossa vontade, do nosso despojo em viver isso. Ela não é uma ação isolada. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai se santificar orando, jejuando, subindo ao monte. Irmãos, isso é processo, é ação de quem nasceu de novo. A gente faz isso. Mas a santificação é uma obra de Deus em você. É uma obra que Ele vai mudando o seu eu, quebrando a sua natureza todos os dias e fazendo você uma pessoa diferente. Mas você precisa ter participação nisso. Como? Abrindo mão do pecado. Matando a sua vontade. Eu gosto de falar isso. A gente é tão livre que a gente é livre até da nossa própria vontade. Glória a Deus. Porque eu fico imaginando, quando a gente era escravo da nossa vontade, a gente não conseguia dizer não. Mas Deus nos fez livre. Livre da nossa própria vontade para você dizer não para o pecado. E isso é o convite que esta igreja faz para você nesse tempo. Santificação. Josias entendeu isso. Entendeu isso, irmãos? Que santificação é um processo contínuo de abrir mão do pecado e ver Deus transformando, esculpindo o caráter dele em nós. Irmãos, o mundo, ele não é um jogar bola, o escutar música que não seja gospel, usar calça. O mundo é um conjunto de valores contrário aos princípios de Deus. Ele não é tangível. João 17,16 vai dizer: eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso não quer dizer que você é um ET, né? Que você está aqui, mas você é extraterrestre. Isso quer dizer que os seus valores, os seus princípios, nunca vão combinar com os princípios desse mundo. Porque os seus valores e os seus princípios, os valores e os princípios de quem quer viver uma vida santa, são valores e princípios da palavra de Deus. São valores e princípios bíblicos. A igreja e o mundo nunca serão parceiros. Entre você e esse sistema de valores do mundo, sempre haverá conflito. Essa semana eu estava escutando uma pregação do Augusto Nicodemos.
né? E ele falou que alguém questionou, né? Será que quando a igreja sofrer perseguição, ela vai ser mais santa? Aí alguém respondeu, não. Quando a igreja for mais santa, ela vai sofrer perseguição. Então a gente fica se gabando que o nosso tempo não há perseguição, que nós somos livres para pegar o evangelho, mas é porque está faltando santificação, irmãos. Porque os valores não batem. Porque quando a igreja tiver uma santificação no ponto que Deus quer, a perseguição vai vir. Porque a gente não é desse mundo. Enquanto a gente está vivendo no marasmo, é porque a igreja não está vivendo santificação, não está em santidade, porque os conflitos virão no dia que a gente tomar a posição de santos que o Senhor separou para cada um de nós. Jesus quer renovar a aliança na santidade com você nessa manhã. Santidade é relacional. Eu me relaciono verticalmente com Ele e horizontalmente com meu irmão. Para finalizar, porque eu já falei muito, não sei se foi 1 hora, mas deve ter sido bastante tempo. O meu convite nessa manhã, que foi o convite que Deus colocou no coração do nosso pastor, que é o convite que a gente tem tido todos os sábados de manhã como igreja orar juntos, é: renove a sua aliança em santidade com o Senhor. Tire as impurezas do seu templo, reconstrua o seu templo e deixe o processo de santificação ser completo na sua vida. Não interrompa mais. Assim como Hulda foi desafiada por Deus a falar a verdade diante de uma pergunta do rei, seja todos os dias desafiados a falar a verdade, a revelar a verdade para esse mundo. É isso que o Senhor quer, que você mate a sua carne todos os dias, mas que você também influencie pessoas com a sua santidade. Que Deus abençoe, irmãos, a vida da igreja.